noite a todos, aqueles que me conhecem, prazer estarmos aqui juntos novamente, e aqueles que ainda não tiveram contato, esse é o primeiro, é um prazer estarmos juntos, sejam bem-vindos. O nosso papo é direcionado a empreendedores, basicamente, aquele empresário do ramo do comércio, o comerciante, né, de pequenas cidades, grandes cidades, né, do interior, da capital, não importa o estado, nosso papo aqui é com vocês. E nós queremos trazer hoje um assunto interessantíssimo, um assunto que todo empresário deveria saber, estar ligado, quando se propõe a empreender, ok? Então assim, o nosso assunto aqui hoje é um assunto basicamente novo, porém nós entendemos que deveria ser um assunto do cotidiano do empreendedor, do comerciante. Que assunto é esse, Adilson? É o seguinte, eu tenho defendido a tese, a ideia de que o maior comprador do Brasil é ele mesmo, através dos governos, seja ele municipal, estadual ou federal. E eu tenho dito que o governo, ele é o maior cliente da cidade, do estado, do país. Na sua cidade, eu defendo a ideia de que o maior comprador, ou seja, o melhor cliente, é a prefeitura. E também a Câmara Municipal, que em cidades pequenas não compra muito, porém compra um valor considerável, é um bom cliente. Então o que nós temos observado durante a nossa caminhada profissional, tanto no setor privado quanto no setor público? O que nós temos observado é que menos de 10% das empresas, elas vendem para esses clientes. Então assim, 90% aproximadamente de todos os comerciantes do país não vendem para o setor público. E aí eu considero as seguintes informações. Vamos lá. Você sabe que o empreendedor, quando ele vai abrir a sua empresa, e ele faz então uma pesquisa de mercado para saber se aquela atividade é viável ali naquela cidade, naquele bairro, naquela região. Se tem mercado para que o investimento dele seja um investimento acertado e lucrativo. Pois bem, o que eu tenho percebido é que quase que 100% das empresas não levam em consideração esse que eu chamo de o maior cliente, ok? Então vamos recapitular, porque essa mensagem eu considero importantíssima. É o seguinte, eu estou dizendo que o empreendedor, basicamente comerciante, quando ele vai abrir uma empresa, que seja ela a sede ou uma filial, ele faz um estudo de caso para saber se aquele local, aquela população, se há espaço ali para que ele coloque a sua empresa e tenha retorno do seu investimento.
tenha o lucro que ele espera. Porém, ele não leva em consideração o maior cliente, que é o setor público. Eu estou afirmando que aproximadamente 10% de todas as empresas, de 100% delas, 10% vende para o setor público. Então veja que há um número muito grande de empresas que não vendem para o setor público. Agora, veja só, o empresário, o que ele faz? Ele foca no consumidor tradicional. Olha, o empresário, ele vai abrir um supermercado, ou ele vai abrir uma oficina mecânica, um posto de gasolina, uma padaria que seja, um comércio, uma farmácia. Ele foca no consumidor tradicional. Qual é esse consumidor? São famílias, pessoas. Então ele faz a sua carteira de cliente e ele faz um esforço danado para ele aumentar essa clientela ao longo do tempo. E essa clientela então passa a dar sustentabilidade ao seu negócio. Beleza, tudo certo, tranquilo, é assim mesmo. Porém, o que eu questiono, o que não dá para aceitar, é que ele desconsidera o maior cliente da cidade, o setor público. Eu afirmo que prefeituras, elas compram muito. Eu afirmo que elas, através das suas secretarias, de todos os espaços, né, que compõem o governo municipal, juntos, esse setor é o maior consumidor da cidade, o maior comprador, e que apenas 10%, aproximadamente, do empresário considera isso. Detalhe, é que esses 10% que estão fazendo negócio com o setor público hoje, também vieram depois. Como assim, Adilson? Depois. Eles, no momento em que fundaram a empresa, no momento em que a empresa nasceu, eles não, a maior parte, mesmo desses 10%, não consideraram esse cliente. Eles aprenderam depois que esse cliente é um baita cliente, um potencial comprador, e então começaram a vender para esse cliente. O que eu quero aqui é provocar, né, no bom sentido, é que todo empreendedor, ao abrir um comércio num distrito, numa cidade de interior, numa cidade de 1 milhão de habitantes, ou numa capital, no sul, no norte, no centro-oeste, no sudeste, não importa. Ele deveria, no ato da inscrição, na criação do seu CNPJ, na formulação do seu CNAE, ele deveria estar já pensando nesse comprador. Mas a minoria faz isso, uma grande minoria. Eu volto a dizer, muitas empresas que hoje estão vendendo para o setor público não nasceram com esse pensamento. O foco tem sido, sempre foi, o consumidor tradicional. Eu até entendo. Por quê? Porque o comprador, o consumidor tradicional, eles são maioria. Vamos colocar aqui. Cada município tem uma prefeitura, tem uma Câmara Municipal. Porém, mesmo um município de 5 mil habitantes, tem 5 mil pessoas. Então, uma cidade
com 100 mil habitantes tem uma prefeitura. Um estado com 2 milhões, com 10 milhões de habitantes tem uma prefeitura. Então, numericamente falando, parece que o cliente, o consumidor tradicional, ele é maior, mas não é. Não é. Por quê? Porque vamos imaginar aqui uma cidade com 20 mil habitantes. Então você tem aí uma cidade com 20 mil habitantes. E você tem agora várias empresas do mesmo segmento que o seu. Vamos imaginar supermercado. Uma cidade de 20 mil habitantes tem quantos supermercados? Vamos colocar uma média? Tem 10 supermercados? Então são 10 supermercados para vender para 20 mil habitantes. Então vamos aqui fazer uma conta rápida. Imaginemos então que em partes iguais, cada supermercado teria apenas 2 mil clientes. Ok? Agora, o que eu quero dizer para vocês e afirmar, que mesmo que tivesse só um supermercado para vender para os 20 mil habitantes, ainda assim, se nós fôssemos comparar com o poder de compra da prefeitura, eu não sei se, mesmo nesse caso, se ainda a prefeitura não ganharia. Talvez nesse caso, no segmento de alimentação, talvez não. Mas se nós formos comparar, generalizar, certamente ganharia. Ok? Mas um detalhe, nós não vamos encontrar uma cidade com 20 mil habitantes com apenas um supermercado. Não vamos encontrar com apenas uma oficina mecânica. Porém, quando você, dono de supermercado, dono de oficina mecânica, dono de posto de gasolina, dono de farmácia, não importa. Quando você ganha esse cliente, setor público, aí sim, aí é você sozinho vendendo para ele. Percebe? E aí você consegue fechar isso, um contrato, vamos imaginar aqui, por um ano. Então você fica aí um ano vendendo exclusivamente para aquele cliente. Então olha só, podendo ainda, ao final do contrato, ter aí um aditivo, uma prorrogação, podendo chegar aí a 60 meses. Imagine o que eu estou apresentando para você. Então assim, não dá para admitir, não dá para entender por que o empresário, o empreendedor, quando ele vai abrir o seu negócio, quando ele vai imaginar o seu potencial cliente, ele não coloca nesse rol o setor público. Não dá para entender. Assim como também não dá para entender por quê? Porque muito esforço, muita energia é canalizada para conquistar o cliente. Olha só, é feito muitos treinamentos com os colaboradores para que o cliente possa ser não só bem tratado, mas para que ele possa ser tratado de tal forma que ele se encante. E então, através de um bom atendimento, ele se torne cliente. E tudo certo, não tem problema. Só que esse treinamento, esse recrutamento de pessoas com essa habilidade e esse treinamento tem investimento. Vocês sabem disso. Outro detalhe, são feitas no ano diversas campanhas de liquidação, de promoção relâmpago. Eu conheço rede
Um exemplo, toda quinta tem um produto em promoção. Obviamente que isso é um esforço para você atrair cliente, porque a dona de casa, ela escuta pelo rádio, pelo carro de som, pelo aquele folder, um panfleto, entregue ali nas mãos. Diversas campanhas são feitas para que a dona de casa fique sabendo, olha, dia de quinta, esse produto está em promoção em tal lugar. Então ela vai buscar aquele produto, ela acaba comprando mais. É um esforço. Outra situação que a gente percebe muito, é a seguinte, a margem no lucro. Tem empresas que elas preferem, é uma estratégia, fazer um giro muito maior, colocar velocidade no giro, na rotatividade e diminuir a margem, para que no final essa rotatividade acabe compensando. Então você traz muito cliente, você vende muito com a margem menor, para que lá na frente você tenha um ganho. Mais um detalhe, para que você faça isso, obviamente você precisa ter investimento, principalmente humano. Você precisa de mais funcionários, você precisa aumentar, quem sabe, a sua frota aí de carros para fazer as entregas, depende do segmento. Se é num posto de combustível, se você quer aumentar a sua clientela através do preço, e você consegue fazer isso, mas você precisa o quê? Aumentar o número de frentistas. E assim, numa oficina mecânica, mesmo que seja numa borracharia. Então, todo o esforço para atrair, para captar cliente, ele tem sido feito. Mas ele tem sido feito para captar o cliente tradicional. Esse cliente que é extremamente disputado. E eu digo o seguinte, quando uma empresa consegue fidelizar um cliente, vou dar um exemplo, você tem aí um empreendimento, uma empresa já há 5 anos, e durante esses 5 anos, você não tinha um determinado cliente, e agora você o tem, com um esforço, um investimento, você conseguiu atrair esse cliente. Esse cliente, ele obviamente, ele deixou de ser cliente de uma outra empresa, do mesmo segmento seu, é claro. Então, assim, essa disputa pelo cliente, o perde-ganha, ela acontece todos os instantes. Então, assim, é feito muito esforço nesse sentido. E tudo certo, é preciso, é bom que isso seja feito. O que eu estou questionando é que toda essa energia para captar, para conquistar esse cliente, para aumentar a clientela, eu não vejo esse mesmo esforço para conseguir o cliente que eu digo que é o maior cliente da cidade. Parece que alguma coisa está faltando, alguma informação, algum esclarecimento, talvez uma falsa crença, objeções que foi te passado, eu não sei o que acontece. Por que você não canaliza, não investe energia e tempo e recurso para conquistar esse cliente, que é o maior cliente da cidade? Olha, eu estou acostumado com esse mundo que eu estou colocando aqui. E eu assisto presencialmente, já há muito tempo, muitos processos licitatórios. E eu vejo que num determinado dia, segundo as regras do edital, uma compra vai ser feita e às vezes compras
consideráveis. Vamos colocar uma compra de R$1 milhão. Para muitos não é um valor assim gigante, para muitos sim, para outros um valor mediano, mas independente da forma de ver de um ou de outro, é um valor considerável. Por quê? Porque o comprador tradicional, uma família, para ela chegar a comprar R$1 milhão, ela vai gastar muito tempo. Não sei, dependendo do segmento, talvez esse cliente seu, uma família, talvez nunca vai gastar R$1 milhão com você. Mas uma prefeitura compra R$1 milhão em um dia e te dá um ano, às vezes, para você se programar, para você entregar essa mercadoria. Então não tem estresse. O que precisa ter é conhecimento da regra, é saber jogar o jogo. Então vamos lá. Por que não vender para esse cliente? Esse cliente que eu estou dizendo aqui e que ele tem em todas as cidades, prefeituras e câmaras, compra todo dia. O governo do estado, independente de qual estado, compra todo dia. E claro, obviamente, uma cidade maior compra mais. À medida em que essa cidade é maior, mais ela compra. O estado, obviamente, compra mais do que a maior cidade do seu estado. E, obviamente, o governo federal, a União, compra mais do que qualquer estado. Vamos colocar aqui o estado de São Paulo, baita estado. Porém, o governo federal compra mais do que o estado de São Paulo. Mas, obviamente, o estado de São Paulo compra mais do que o Espírito Santo. E o estado, o governador do Espírito Santo, compra mais do que qualquer cidade do Espírito Santo. E qualquer prefeitura do Espírito Santo compra mais do que qualquer cliente da cidade dele. Ok? Então o que eu estou aqui, nós estamos analisando, querendo entender uma lógica, é que por que tanto esforço para vender para o consumidor, para o cliente tradicional, e não tem problema nenhum, você pode vender para ele, deve vender, mas por que não vender para o setor público? Eu imagino, e eu sei que essa não é a realidade, mas eu imagino que deveria ser, o empreendedor, o empresário, quando vai abrir um comércio, ele já deveria considerar a possibilidade de vender para o setor público. Olha, se eu vou abrir um posto de gasolina na minha cidade, eu já deveria saber que o maior comprador de gasolina é o município, tanto através da prefeitura quanto através da Câmara. Se eu vou colocar, por exemplo, uma oficina mecânica, eu tenho que saber que ninguém tem mais carro no município do que a própria prefeitura. Talvez uma empresa de transportes, uma transportadora, mas mesmo assim, eu acho que eu ainda posso me dar o direito de, via de regra, dizer que a prefeitura é o maior cliente. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é que você pode continuar vendendo para o comprador tradicional, para as famílias, para o CPF, o cidadão normal, sem problema nenhuma. O cara entra lá na sua loja para comprar, alguns fazem isso, os donos de automóveis, às vezes não trocam os 4 pneus de uma vez, porque precisa se planejar, questão do orçamento e tal. Então o cara vai lá e compra 2.
aí paga aquele com 30 e 60, depois compra os outros dois. Ok, sem problema, pode vender. Se o cara for lá te comprar um pneu, venda para ele e faça um atendimento com qualidade. Agora, você não pode desconsiderar a possibilidade de você vender logo 100 mil reais em pneus para uma prefeitura pequena. Se você está numa capital, numa cidade de 50, 100, 200, 1 milhão de habitantes, olha, veja só, quantos pneus a prefeitura compraria de uma única vez? Agora, eu não compreendo. Por que tanta energia, tanto investimento para vender para o cliente tradicional, e eu volto a afirmar, não tem nada de errado, mas por que não tem o mesmo investimento, o mesmo interesse em vender para aquele que é o maior comprador, o maior consumidor? Então eu digo o seguinte: toda empresa, no ato em que nasce, ela deveria já estar considerando a possibilidade de estar vendendo para o setor público. Ah, mas é difícil, é burocrático, tem esquema. Olha, não é regra. Do jeito que você vende para o comprador tradicional e tem dificuldade para receber, muitas vezes recebe calote. Tem comprador que é cliente que, desculpe aqui a franqueza, é intragável. Você faz de tudo e não consegue agradar. Caloteiro tem em todo lugar. No setor público também tem, mas não é a regra. A regra é a seguinte: ele é bom comprador e ele paga. E paga bem, porque ele tem já um planejamento, ele já tem no seu orçamento o recurso para fazer as compras. Então toda objeção, toda falsa crença que te impede de fazer negócio com o setor público, tira isso da sua cabeça. Mas como assim, Antilson? Vamos fazer o seguinte: faça um teste. Busque conhecimento, saiba as regras, saiba a rota, qual é o caminho que você, vendedor, precisa fazer e qual é o caminho que o comprador faz. Conheça isso e vai lá, senta na mesa, faça um teste. Não fica acreditando em qualquer coisa que você ouve por aí. Escândalos? Tem. Corrupção? Tem. Desvio? Tem. Mas isso é o que a mídia mostra. Todos os processos transparentes, justos, dentro da lei, esses não vão sair na mídia. E eles são a maioria. Aqui está saindo novas regras. Os processos licitatórios deverão acontecer muito em breve e em muitos casos já estão acontecendo, principalmente nas grandes cidades, nas capitais. Os governos, o governo federal compra através do sistema eletrônico. Hoje, aquela disputa presencial, ela já não vai estar existindo muito pouco e em breve não existirá mais. E você vai poder vender para o setor público do escritório da sua empresa, do sofá da sua casa, apenas com um bom sinal de internet, com computador, obviamente com conhecimento. Então, mudanças estão acontecendo. Uma nova realidade está sendo implantada todos os dias e nós não estamos percebendo. Nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, principalmente
em relação à venda para o consumidor final, empresas que estão trabalhando com suas atividades reduzidas, outras que não estão nem podendo exercer a sua atividade, da sua casa, do escritório, você poderia estar vendendo para a prefeitura do seu município, para as prefeituras do seu estado, para o governo do seu estado, para a União. E eu tenho certeza que naqueles 10% das empresas que estão fazendo isso, elas conseguirão sair lá na frente, pós-crise, mais fortes do que aqueles que não consideraram essa possibilidade. Olha, eu vou contar uma pequena história e depois nós vamos concluir esse assunto, ok? É só para a gente tentar, como Jesus fazia no exemplo, né, onde ele contava as parábolas para exemplificar. Nós vamos tentar tirar uma lição aqui de uma história. A história ela é curta, porém bacana. É o seguinte: existia um rei, e esse rei chamava Califas. E esse rei, no seu quadro de colaboradores, ele tinha um que era o bobo da corte. Esse bobo da corte o servira por muitos anos. Prestativo, dedicado, honesto, tudo de bom. Mas um dia ele cometeu um erro. E esse erro foi tão grave que o rei ficou tão ofendido que decretou a morte desse bobo da corte. Esse bobo, que de bobo não tinha nada, esse bobo armou um plano. E ele chegou então para o rei e disse: ó rei, o senhor está certo, eu errei, eu tenho que pagar. Mas pelos anos que eu venho te servindo, me permita um único pedido, o último pedido. E o rei considerou e disse: é justo, pode fazer o seu pedido. Ele disse assim: já que eu vou morrer, me permita escolher a forma como eu vou morrer. E o rei novamente achou que era justo o pedido. E então concedeu essa possibilidade de escolha ao bobo da corte. E o bobo então disse o seguinte: se o senhor não se importa com o motivo da minha morte, eu escolho morrer de velhice. Que lição! O bobo da corte, agora com o decreto de morte, escolhe morrer de velhice. Na verdade, ele estava ali escolhendo viver, porque de velhice todos nós vamos morrer. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se mesmo para a morte apareceu alguém que aparentemente, momentaneamente, apresentou uma solução, então, meus queridos, mesmo que a situação seja difícil, tem solução. Tudo tem solução. E esse momento em que as vendas estão em baixas, eu te desafio a entrar por essa porta que eu te coloco hoje como uma oportunidade. E eu te afirmo que é o maior cliente. Conheço muitas empresas que estão fazendo negócio já há muito tempo com o setor público e que tem sido essa decisão, lá no passado, a decisão mais acertada. Muitas empresas deixaram o segmento tradicional e se especializaram em vendas para o governo, em vendas para o setor público. Se eles podem, se eles estão fazendo, por que você não? Pense nessa possibilidade. O que eu te desejo é boas vendas, é sucesso, é prosperidade, é crescimento
para que você possa cumprir com os seus compromissos e possa gerar emprego, desenvolvimento, oportunidades para o nosso povo Brasil afora. Boas vendas, porque essa é a vocação do empresário, do comerciante. Porém, é só aprender a regra, é só aprender o caminho e vai lá e venda para esse cliente que precisa comprar, que compra todo dia. Não precisa vender só para a sua cidade. Venda para as prefeituras vizinhas, venda daí mais um pouco de tempo, venda para o estado. Quem sabe daqui uns dias você já esteja preparado para vender para o governo federal, aí no escritório da sua casa. Se você achou interessante esse assunto, eu te peço que deixe as suas perguntas, suas dúvidas, seu comentário e nós vamos conversando. Dessa forma, buscando sempre uma alternativa para vencer, para superar as dificuldades que naturalmente aparecem durante o percurso aí do mundo da nossa vida. Você é diferente. Você foi criado com uma condição diferente, com uma condição de pensar, de buscar resolver problemas. E eu tenho certeza, você vai conseguir. Estamos juntos, forte abraço